Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de imunologia básica. Nessa videoaula eu comentarei aqui com vocês brevemente acerca de linfócitos T e as principais atividades efetoras associadas a eles. Portanto, de antemão eu preciso fazer uma distinção muito breve acerca do tipo de imunidade que é mediada pelos linfócitos CD4, que nós comumente conhecemos como T helpers, e os linfócitos T CD8, também denominados como linfócitos T citotóxicos. Simplificadamente, o que eu quero que vocês se atenham de antemão é que, quando a gente fala de uma população de linfócitos T helper, eles geralmente estão associados aqui com atividade fagocitária associada com a ingesta de micro-organismos em vesículas. Portanto, a atividade mediada por linfócitos CD4 está associado com ativação de macrófagos, o killing de micróbios que são ingeridos, indução de processo inflamatório. E em contrapartida, quando a gente fala de linfócitos CD8 que tem uma atividade citotóxica, está associado com o killing dessa célula infectada. Em outras palavras, o que é mais interessante de ser destacado a vocês é o seguinte: basicamente, quando a gente fala de uma população CD4, as funções efetoras estão associadas com a secreção de citocinas que vão induzir esses processos de ativação, de killing, etc. Em contrapartida, a população CD8 está associada com uma ligação a essa célula infectada e, por consequência, o killing, mediante a liberação de fatores como granzinas, formação de poros que vão aí fazer a destruição do micro-organismo. Então, uma atividade mais citotóxica, tá bom? Como eu falei para vocês, é de interesse nós destacarmos que, como eu havia comentado, o processo de indução e, por consequência, a fase efetora de um linfócito T, seja ele CD4 ou CD8, obrigatoriamente perpassa por, a priori, um reconhecimento do antígeno aqui nos órgãos linfóides, acrescido com o processo de expansão e diferenciação dessas células T, que vai acarretar agora em células efetoras que vão entrar na circulação. Essas células que vão entrar na circulação, elas podem ser agora direcionadas a um sítio infeccioso, de maneira a qual agora ela vai reconhecer aí o antígeno e vai fazer a sua função efetora propriamente dita. Quando a gente fala de linfócitos aqui associados com a linhagem T helper, nós temos aqui processo inflamatório, ativação leucocitária e o killing do micro-organismo. Em contrapartida, os linfócitos citotóxicos, eles vão fazer aí o killing diretamente, beleza? Posto isto, o que é importante a gente se atentar? Que existe todo um processo de recrutamento e migração de linfócitos e macrófagos para sítios infecciosos. Como assim, Pro? Bem, como eu falei para vocês, a célula T naive, quando ela encontra um antígeno aí pela primeira vez, ela se diferencia, se expande e torna-se aí uma célula efetora. Essa célula T efetora, ela vai migrar aqui para o sítio infeccioso e, por consequência, é importante nós destacarmos que é necessário que haja aqui a expressão de moléculas de adesão no epitélio aqui do sítio infeccioso, de maneira a qual isso consiga chamar, tal, se assim posso dizer, receptores aí de células T de memória e as células efetoras, de maneira a qual essas células memórias ou células efetoras, elas migram aqui para esse sítio periférico e aí nós temos aqui a apresentação do antígeno e, por consequência, aí, toda a função associada a isso. O que é importante nós se atentarmos aqui de antemão? Que essas moléculas de adesão e essas quimiosinas aqui, elas vão ser importantes para que os receptores presentes, por exemplo, em células ativadas ou células de memórias, consigam aqui sofrer esse processo de migração para o sítio infeccioso e aí fazer atividade contra o antígeno, tá? Então, é importante ainda destacar aqui a presença do CD440, CD40 ligante, né? Ou também chamado DC40, DC40 ligante, mas qual que é a função? Eu preciso que haja aqui, ó, a célula T reconheça o antígeno aqui no tecido, tenha a liberação aqui de fatores quimiotáticos, citosinas, de maneira qual essa célula T e o macrófago aqui, eles são ativados simultaneamente um ao outro, e esse tem ativação leucocitária, de maneira qual
você consiga aí debelar uma resposta frente a um micro-organismo. Um aspecto muito importante a ser destacado é que você ainda tem a down regulation aqui pelas células T reguladoras, né? E aí de maneira qual você tem a supressão dessa atividade mediada por linfócito T, tá? Como eu falei anteriormente, uma das funções efetoras das células T é justamente a ativação de macrófagos. Então, as células T elas liberam aqui fatores como CD40, CD40 ligante e, por consequência, a liberação aqui de interferon gama. Esse interferon gama faz a ativação aqui do macrófago e aí você tem o killing do microorganismo. Por sua vez, o interferon gama consegue coestimular aqui o linfócito B, de maneira qual você tem agora ativação de sistema complemento, a secreção de anticorpos opsonizantes, e essa opsonização induz aqui, por consequência, o processo de fagocitose. Essa linhagem de TH1 ela também consegue estimular aqui os neutrófilos mediante TNF, de maneira qual você tem ativação aqui do neutrófilo e o killing aqui do microorganismo, tá? Além disso, nós precisamos aqui fazer menção aos macrófagos M1 e, por consequência, aí, os mediadores e funções atreladas a isso. Então, vamos lá. Como que se dá a ativação de um macrófago? Consequentemente, nós sabemos aqui que o linfócito TH1 ele consegue, mediante CD40 ligante ligado ao CD40, presente aqui no macrófago, e também a liberação de interferon gama, fazer uma ativação da atividade do macrófago. Essa ativação dos macrófagos acarreta agora um macrófago extremamente mais reativo, então tem aqui aumento das espécies reativas de oxigênio, a secreção de citosinas inflamatórias, também aqui aumenta a expressão de moléculas que são requeridas para ativação de células T, de maneira quais são as respostas aqui mediadas pelo macrófago? Produção de espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico, enzimas lisosomais, secreção de citosinas como TNF, interleucina 1, interleucina 12, também é liberada aqui quimiosinas, aumenta a expressão de B7 para fazer a coestimulação lá na sinapse imunológica. E aí, os fatores que a gente vai ter é o seguinte: o aumento dessas atividades aqui, mediadas por espécies reativas de oxigênios, acarretam aqui no killing dos micro-organismos lá nos fagos lisossomos, então uma função extremamente efetora dos macrófagos. A secreção desses fatores aqui acabam por induzir o recrutamento de leucócitos e, por consequência, a indução do processo inflamatório. A interleucina 12, por exemplo, ela consegue estimular a diferenciação da população TH1 e, por consequência, induz aqui a produção de interferon gama, tá? Esse processo aqui de aumentar a expressão de B7 vai aumentar a ativação de linfócitos T e, por consequência, amplifica a resposta mediada pelo linfócito T. Beleza? Um aspecto importante aqui que eu queria trazer a vocês é uma reação que nós chamamos de reação HTT, que é uma hipersensibilidade do tipo tardio, que é utilizada aqui para detecção de imunidade celular TH1 em vivo, tá? Então, você tem aqui uma sensibilização primária para um processo infeccioso ou imunização. E aí, para você fazer a elicitação, você faz aqui uma injeção intradermal com um antígeno aqui microbiano. E aí você vai analisar por cerca de 24 a 48 horas se tem a formação de um eritema e tal. E aí você já consegue observar aqui a HTT, que é essa hipersensibilidade aí do tipo tardio, tá? E aí, como que é um exame histológico para avaliar essa reação positiva aí de HTT, ou seja, o HTT, que é essa resposta de hipersensibilidade tardia, ela acarreta a priori no acúmulo leucocitário, e aí esse leucocitário eu quero que vocês entendam que se trata de linfócitos e macrófagos, tá? Você tem aqui, os infiltrados perivasculares, e aí quando a gente amplifica isso daqui, você vê, aqui nas veias, ativação de células endoteliais e, por consequência, ativação de macrófagos e leucócitos. Beleza? Aqui, por exemplo, é uma histologia de granulomas de pulmão infectado com fungo, por hematoxilina eosina e outro método aqui de coloração que é o Cronut, tá? Então você vê esses infiltrados aqui, formação de granulomas. Já quando a gente fala de TH2, a resposta é basicamente contra eumintos e processos alérgicos. Então, vamos lá.
Novamente, você tem aqui os antígenos ou proteínas antigênicas, apresentação de antígeno, CD4 naive, ele se prolifera e diferencia-se, e aí você tem a população TH2. Essa população TH2 ela pode agora secretar interleucina 4, essa interleucina 4 ela coestimula aqui linfócito B, o linfócito B se diferencia assim em plasmócito, e o plasmócito começa a produzir IG4, IgG4, IgG1, tá? IgG4 aqui em humanos, IgG1 em camundongos, que vai aqui produzir anticorpos. De maneira qual você tem aqui ainda a produção de GE em específico, que tem uma função de fazer degranulação aqui mediado por mastócitos nos eumintos, tá? Em contrapartida, você também tem aqui a TH2 liberando interleucina 4, interleucina 3, que consegue aqui fazer secreção lá do muco intestinal e, por consequência, induzir aqui processo de peristaltismo. Interleucina 4, ela consegue ainda fazer aqui ativação de eosinófilo. Interleucina 4, 13 também consegue estimular o macrófago a se diferenciar e está associada aqui com formação de fibrose, reparo tecidual. Então percebam que tem uma série de várias intermediações aqui mediadas pelo TH2, mediante interleucina 4, 13 e 5, tá? Que acarreta aqui em vários eventos, ó, produção de anticorpo, degranulação, secreção de um muco intestinal, ativação de eosinófilo, ativação de macrófago por via alternativa, tá? E nós ainda temos que destacar em específico aqui os macrófagos M2 ou altamente ativados, tá? Como que se dá isso daqui? Bem, você tem aqui a ativação pela via clássica de macrófagos, que é o perfil M1, tá? Então você tem aqui os TRL ligantes, interferon gama, de maneira qual o monócito aqui se diferencia em macrófago da classe M1, que vai aumentar aqui a atividade lisossomal, espécies reativas de oxigênio, liberação de interleucina 1, 12, interleucina 23, quimiosinas que dão sucesso com inflamação, atividade microbicida aqui, fagocitose, killing de bactérias e fungos, mas na atividade altamente ativada aqui de macrófago, que é o perfil M2, nós temos agora esse macrófago liberando interleucina 10, TGNF-beta, que tem aqui atividades anti-inflamatórias, prolina, polianiminas, TGNF-beta, que vai estar associado aqui com reparos, tá? E nós temos aqui os mecanismos e efetores da população TH17. Basicamente, a TH17 ela vai liberar aqui duas classes de citosinas em específico, que é a interleucina 17 e a interleucina 22. A saber se a interleucina 17 ela consegue aqui ativar alguns leucócitos e algumas células aqui de tecidos, a secretarem aqui quimiosinas, TNF, interleucina 1, 6, fatores de crescimento de colônia, que vão associar-se aqui com a resposta de neutrófilos e processo inflamatório. Por sua vez, também tem atividade aqui antimicrobiana de peptídeos, tá? E elas servem aí como uma barreira contra a entrada de micro-organismos e fungos. Nós temos ainda atividade citotóxica aqui mediadas pelas linfócitos CD8, que é uma atividade essencialmente microbicida, né? Então ela se liga aí com a célula que precisa matar, então ela reconhece aqui o antígeno, faz aqui a formação da sinapse, libera agora, mediante ecocitose, grânulos, esses grânulos vão aí se ligar aqui na célula, vai formar poros e mata essa célula, tá? Então, só por descargo de consciência, ó, vamos lá. Você tem aqui o linfócito citotóxico, tá? Também o CD8. E você tem aqui a célula-alvo, que é a target cell. Ela se liga e você tem agora a liberação de glânulos dentro dessa célula-alvo, que por consequência acarreta aí na morte dela. Tá? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Como que se dá a ação, basicamente, de um linfócito CD8? Você tem aqui a formação aqui de perforinas, ou seja, poros, e vai liberando aqui grasina. As grasinas que são basicamente, como que eu posso falar? Seria quase que uma coisa kamikaze, vai liberar bombinhas que vai matar a célula, tá? E aí induz o processo de apoptose, tá? Você tem aqui o processo mediado pelo fase ligante, que induz aqui o killing e o processo apoptótico na célula, tá bom? Nós temos aqui as natural killers também, que são células importantes, por exemplo, na eliminação de células infectadas por vírus, tá?
Um aspecto importante a ser destacado sobre a CD8 que eu não comentei anteriormente, elas estão associadas aí com eliminação de vírus, células infectadas por vírus, perdão, também na regulação de células que estão em processos tumorais, tá? E a ação da natural killer, voltando aqui em específico, se dá através de glândulos de perfurina e granzina, que induz aqui a apoptose da célula-alvo, tá? Tem-se também a secreção de citosinas, dentre as quais eu destaco aqui a interferon-gama. Então, a natural killer, ela tem aqui glândulos-alvo orientados, e aí elas se dirigem aqui a uma célula-alvo, por exemplo, uma célula com vírus, liberando aí esses glândulos que vai destruir essa célula, tá? Então nós temos aqui a citotoxicidade mediada por célula natural killer, que está associada aqui com a ativação de receptores que vão interagir aqui com essas células que apresentam antígenos virais ou tumorais, tá? E um aspecto importante a ser destacado é que nós temos aqui receptores de desativação que interagem com o MHC de classe 1, beleza? Então se dá aqui esse processo que vai induzir a lise. E aí, basicamente, a natural killer ela não apresenta nem TCR e a CD8 e CD8. Então elas não reconhecem MHC de classe 1 com antígeno. Então tem um balanço entre fatores de ativação e inibição. Tem esses receptores de ativação que reconhecem produtos microbianos e agentes tumorais. E os receptores de inibição que reconhecem as moléculas de MHC de classe 1, independente de estar com antígeno ou não. A ligação de ambos aqui induz aqui um processo de não ativação da natural killer. E uma infecção célula tumoral tem a inibição de moléculas de classe 1 e aí, por consequência, tem a perda de ligação aí dos receptores de inibição. Beleza?